Então é Natal, a festa cristã. Um ano termina e outro nasce outra vez. E aí a gente precisa, pegando essas palavras daquela música Então é Natal, de Simone, que virou um clássico dessas épocas natalinas e de Réveillon, para pensarmos o que nós vamos enfrentar, ou que podemos enfrentar para 2025. No final de um ano tão difícil, temos a perspectiva de um novo ano. E eu gostaria de trazer alguns pontos para a nossa reflexão agora, aqui no canal. Antes você já vai deixar o seu like, vai se inscrever, vai acionar o sininho das notificações e, é claro, depois vai deixar o seu comentário. Mas antes, eu vou rodar a vinheta e a gente vai definitivamente fazer uma reflexão sobre 2024. Bem, meus caros, eu não pensei em fazer uma retrospectiva esse ano, porque retrospectiva dá muito trabalho no sentido de organizar as ideias, e a gente precisa, tempo. Eu não tinha o tempo para fazer uma retrospectiva, no sentido de ser uma coisa, organizada, com vídeos dos acontecimentos e tudo mais. Então eu resolvi fazer um balanço mais rápido, mas acho que também é importante fazermos esse balanço, não só na questão da conjuntura política, que é o fulcro desse vídeo, da conjuntura econômica, como também das questões das nossas vidas pessoais. A gente precisa parar para pensar, tentar fazer um cálculo do que deu certo, do que deu errado, porque é importante que a gente tenha essa sensibilidade, vamos dizer assim, para fazer isso. E isso exige sensibilidade. Meus caros, duas coisas importantes. Nós estamos vivendo mais um ano, indo para o terceiro ano, de um governo que se diz de esquerda. Então, essa é uma situação que nós temos no Brasil. Nós temos um governo de esquerda. Um governo que, a princípio, é um governo democrático. E que, efetivamente, ele vende uma imagem de civilidade. É claro que o Lula, repito mais uma vez, ele é uma figura muito menos pior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é a barbárie na sua mais cristalina essência, escancaradamente, e que a gente precisa dizer que o bolsonarismo ele tem orgulho de ser grotesco, de ser ignorante e tudo mais. Mas o lulismo, o lulopetismo, também tem seu aspecto ignorante, alienante. E ele mostrou isso esse ano. Quando se pretende cortar o BPC em pessoas ditas de esquerda, que tanto falavam que o Bolsonaro é um fascista porque odeia os pobres, e quando se pretende cortar o BPC e se faz toda uma política para agradar o rentismo, tanto quanto houve a política assim no governo anterior, e eu vejo o silêncio destes, o que a gente pode dizer? A gente precisa dizer também que no governo de esquerda, nós tivemos também
uma política econômica igual, rigorosamente igual no que tange a maldade ao povo brasileiro, às pessoas mais pobres. Que se por um lado se isentou o imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais, que é uma atitude muito importante, por outro lado, não se continua não se taxando os mais ricos, aqueles que ditam as regras do jogo no cenário eleitoral. Então, nós continuamos um país dividido, num país que o bolsonarismo está mais vivo do que nunca, embora Bolsonaro seja uma figura descartada para 2026, porque creio eu que em 2025 Bolsonaro será preso, né? Já está inelegível, ele será preso também. Mas o bolsonarismo sem Bolsonaro existe. Resta saber é que se existe o lulismo sem Lula, e eu acho que não existe. E, por outro lado, né, nós vimos um governo federal que efetivamente tem muita dificuldade de movimentar o nosso país e de fazer o nosso país avançar economicamente. E, portanto, gerando, né, desenvolvimento social e tudo mais. Porque não tem projeto. O Lula ganhou a eleição em cima, né, do cansaço que o bolsonarismo causou por ele próprio. Eu diria que o Lula não ganhou as eleições de 2022. O Lula só surfou na derrota que o próprio Bolsonaro criou para ele mesmo. E aí a gente vê, né, com uma tristeza muito grande, que enquanto vemos uma esquerda que tem um furor com Alexandre de Moraes por conta das questões envolvendo o Bolsonaro, né, esse inquérito e tudo mais, as decisões que o Alexandre de Moraes tem tomado, muitas decisões corretas de punição ao bolsonarismo, é o mesmo STF que aceita passar coisas que são contra o trabalhador. E essa esquerda parece que está anestesiada, silenciada. E é isso que me incomoda. O que me incomoda também, nesse processo como um todo, é ver que o nosso país, repito, está dividido. Mas está dividido numa falsa dicotomia. Porque, na verdade, né, nos bastidores, nas coxias, nós temos, de braços dados, se aliando à ignorância, o bolsonarismo e o lulismo. E de plantão hoje está o lulismo sendo apoiado por uma oposição bolsonarista que rigorosamente não atinge nada, a não ser fazer barganhas com o centrão fisiológico para conquistar mais fatias de coisas indecorosas e imorais. Enquanto isto, nós trabalhadores, nós que estamos bancando essa coisa toda, nós estamos cada vez mais sendo estrangulados. 2025 não será um ano talvez tão glorioso como poderíamos pensar. 2025 vai ser um ano traumático para nós, Rio Grande do Sul, por exemplo, um ano depois de toda essa tragédia que nos assolou. E que, portanto, é um ano de recomeço, mas ele não é um ano fácil. E é um ano de encaminhamento de um governo que precisa muita coisa para se viabilizar politicamente. Se é que vai conseguir fazer isto. E eu não falo isso com alegria. Enquanto a gente vê pessoas dizendo não é hora de criticar as coisas erradas desse governo, porque o fascismo pode voltar, eu diria que o fascismo já voltou nesse pensamento. Se é que o fascismo saiu em algum momento da nossa realidade política brasileira. Porque, eu repito, não basta se ter um governo que no dia da posse as pessoas subam a rampa do Planalto. É preciso que elas subam a rampa do Planalto
e fiquem junto na sala do poder. Porque quando chega no poder, essas pessoas que ajudaram esses a subirem a rampa são excluídas e silenciadas. E este é o processo político que nós temos no Brasil. E é por isso que as pessoas não acreditam mais na política como um todo. Por quê? Porque elas se sentem usadas por aqueles que acham que detêm o poder neste país. Seja do vereador ao senador. Então, a gente continua vendo, né, algumas coisas que não estão, vamos dizer bem a verdade, que estão muito aquém do nosso país, daquilo que nós precisamos. O preço dos alimentos aumentou muito, a custo de vida aumentou bastante e a gente está aqui resistindo. Mas enquanto a política de arroxo fiscal é sempre contra o trabalhador, continuam os privilégios de uma casta de militares e de uma casta política que tem auxílio isto, auxílio aquilo, e até mesmo de uma casta jurídica que tem auxílio moradia, como era o caso do Sérgio Moro, sendo que Moro, por exemplo, tinha moradia e recebia auxílio moradia. Enquanto nós tivermos isto, essas injustiças, nós nunca seremos uma nação de verdade. Porque o Brasil precisaria, e precisa muito, entender que está doente. E o único remédio para essa doença, para esta infecção, é atacá-la com o antibiótico. O antibiótico da honestidade, da decência, do combate verdadeiramente à corrupção. E a corrupção só se combate nesse país com gestão pública de verdade. Enquanto nós tivermos pessoas que são amadoras sendo eleitas e figuras como Tarcísio, que faz da polícia de São Paulo uma máquina de enfrentamento à população, de talvez até de risco de vida a ela, por que não? E por que não dizer de uma polícia que não protege, mas uma polícia que agride, que machuca, que fere e que mata? Enquanto nós tivermos um país que aceite essa situação, nós nunca seremos uma nação de verdade. E nesses tempos tão difíceis, resta pelo menos o direito de dizermos: nós não estamos nesta margem desse rio. Estamos na margem oposta. E como diria Darcy Ribeiro, fracassei em tudo nessa vida, mas detestaria andar com aqueles que me venceram. É isto.